Olá, aluno do curso de psicoterapia. Tudo bem com você? Eu sou a professora Esther Santos e nós estamos agora entrando já na segunda aula do módulo, este módulo bastante importante, que é a importância da religião na vida do ser humano. Nesta aula, nós vamos estar estudando a respeito do ser humano e a necessidade da adoração. Ou seja, vamos estar estudando a respeito da necessidade que o homem tem. Quando falo homem, não estou me referindo ao gênero masculino. Quando falo homem, eu falo ser humano, numa abrangência universal. Vamos lá então. E vamos falar também a respeito do desenvolvimento das religiões. Eu gostaria de deixar claro aqui para você que o teor desta aula é para que você tenha uma identidade, para que você tenha um conhecimento, ainda que um pouco razoável, acerca do desenvolvimento da religião. Porque lá na frente nós vamos ver que elas vão sincronizar, ou seja, psicoterapia e religião estão sempre sincronizando. A gente vê isso, né? Vem vindo desde o início falando a respeito deste assunto. Vamos lá. A partir do momento em que o homem entendeu que possuía uma alma, todo ser que nascia tinha como final da vida a morte. A preocupação com o além-túmulo, nós vimos isso na aula passada, fez com que o ser humano sentisse a necessidade de reverenciar um Deus superior. E por essa razão, no meio dos seus temores e ilusões, ele criou a sua própria religião. Vamos lá. Os objetos da adoração estavam dentro do seu ambiente de convivência, ou seja, estavam no seu entorno, à sua volta, na natureza que o cercava. O ser humano tem a necessidade de cultuar. Desde os tempos primórdios, isso foi comprovado, que o ser humano precisa, ele sente a necessidade de um ser superior ao seu lado. As práticas religiosas eram baseadas nas circunstâncias de relacionamento. Circunstâncias de relacionamento. Vou explicar isso aqui para você. Aquilo que estava próximo e ocupava um lugar comum na vida do ser humano. A necessidade de adorar um ser superior fez com que o homem passasse a venerar os elementos da natureza, evoluindo sua forma de cultuar. Os fenômenos da natureza como o fogo, a tempestade, o calor, o frio e os vulcões, etc., eram entendidos como manifestações de poder e traziam temor, pois estavam muito acima da capacidade humana. Após tudo isso, o homem passou a cultuar a si próprio em adoração. Ou seja, percebe-se que vem ocorrendo uma evolução, onde alguns eram considerados semideuses. A figura humana passou a representar a deidade de um elemento da natureza. Com o passar do tempo, a necessidade de venerar e cultuar um ser superior, a necessidade de apego ao ser humano, fez com que o homem buscasse segurança na existência, ou seja, na sua existência, já preocupando agora com o pós-morte. Isto fez com que o homem buscasse alguém para preencher o vazio de sua alma, a sabedoria para dirigir seus pensamentos e encontrar a sua verdade na sua religião. Tendo buscado a sabedoria,
ele começa a se afastar da natureza e dos objetos naturais e a voltar-se ao Deus Criador da natureza. Agora não mais a natureza, mas sim ao ser superior ao Deus Criador da natureza e Criador de todas as coisas. Pois bem, agora como fica a religião dentro do contexto científico? A psicologia estuda a religião dentro de uma visão psicológica. É importante que você, aluno de psicoterapia, entenda isso aqui. Eu vou repetir. A psicologia estuda a religião dentro de uma visão psicológica. Métodos científicos e princípios são aplicados para definir o comportamento religioso do homem individual ou em grupo. Para a psicologia, o comportamento do ser humano é definido pelos seus atos, atitudes individuais ou coletivas, públicas ou privadas, com relação ao divino ou o sobrenatural. Isso implica a fé pessoal de cada pessoa, ou seja, isso implica a fé pessoal de cada ser humano. A experiência religiosa está ligada ao ambiente de convivência. Pontua isso aí. Isso é importante para você saber. Que a experiência religiosa está ligada no ambiente em que aquela determinada pessoa, aquele determinado indivíduo convive. Agora, como aconteceu o desenvolvimento da religião? O ponto de partida está no senso religioso, na ideia de senso religioso. Então, o ponto de partida aqui está na ideia de senso religioso. Este senso é o responsável pelas indagações que fazemos. As indagações do senso religioso levam o ser humano à tomada de decisões com relação ao significado último das coisas. Religião está sendo entendida no sentido geral de religação, capaz de situar a pessoa no todo e dar orientação para a sua vida. É a questão da orientação e devoção de que agora vai ser tratado, né, nessa questão da religiosidade, da questão dessa relação da religião no sentido de religação, vai ser tratado aqui por Erich Fromm, um psicanalista alemão, onde ele fala que a religião é alguma coisa da qual todos nós sentimos a necessidade, embora nem sempre lidemos com essa necessidade da mesma forma, ou então se baseia no fato de que a mesma forma religiosa pode estar nas pessoas de modo diferentes quanto ao seu grau de centralidade psicológica. Sendo assim, o valor estruturante da forma religiosa para com a vida psíquica, preste atenção aqui, vou repetir um pouquinho aqui atrás para que você entenda. O valor estruturante da forma religiosa para com a vida psíquica pode variar bastante e tudo depende do grau de enraizamento da religião ou da forma religiosa. O termo fé relaciona-se com a firmeza das posições da pessoa diante da vida. Percebe-se que religião, fé, está muito ligada a quê? Ligada à alma, ligada aos pensamentos, ligada aos sentimentos e, como resultado disso, às ações dos seres humanos. Então, o termo fé relaciona-se com a firmeza das posições da pessoa diante da vida. Firmeza essa que faz supor uma relação básica de confiança pela qual vivemos. O desenvolvimento religioso pode ser entendido como desenvolvimento pessoal no campo das indagações,
por um sentido último, para descrever esse desenvolvimento em suas possibilidades e necessidade, é necessário articular 3 dimensões. Agora aqui a gente vai ver essas 3 dimensões. O desenvolvimento psicológico, as experiências marcantes de vida e o encontro com alguma tradição religiosa. Interessante isso aqui. Vamos lá, vou repetir as 3 dimensões. O desenvolvimento psíquico, as experiências marcantes da vida e o encontro com alguma tradição religiosa viva. As religiões se desenvolveram através de um processo de sofisticação de ferramentas. Que ferramentas são essas? Ferramentas de comunicação, em especial a escrita, o aumento da população humana no planeta, o surgimento das primeiras civilizações e os avanços tecnológicos que fixaram e mudaram a religião dentro das sociedades humanas. Desde os rituais primitivos da África mesopotâmica, passando pela Índia, China, Egito, Grécia, Roma e América do Sul, até nossos dias atuais, as religiões se espalharam pelo mundo. E como aconteceu isso? Aconteceu através do sistema de ciências, conhecido como animismo, deísmo, humanismo, panteísmo e totemismo. Agora, vamos aqui ver cada uma delas. O que é o animismo? Quando a gente começa a estudar a respeito da necessidade de adoração, a gente vai ver que o homem ele passa a se fixar nas plantas, nos elementos da natureza, a observar que a planta nasce, cresce e morre. Ali ele entende que há a vida e há a morte. Agora, quando ele começa a se deparar com os elementos da natureza, o sol, as estrelas, as pedras, as montanhas, o ar, as tempestades, os trovões, ele começa a tomá-los para objeto de adoração. Agora, o animismo está dentro disto, porque o animismo é a ideia de que todas as coisas, preste atenção, o animismo é a ideia de que todas as coisas, pessoas, animais, características geográficas, como montanhas, vales, fenômenos naturais e objetos inanimados possuem um espírito que os conecta uns aos outros. Os animistas creem dessa forma. É a construção da antropologia, usada para identificar traços comuns de espiritualidade entre diferentes sistemas de crença. É considerado uma característica de várias práticas e crenças. Inclusive até hoje, nos dias atuais, existem grupos, povos que ainda são animistas, creem no fogo. Os povos indígenas é um exemplo disto, creem nos elementos da natureza, creem que dentro deles exista uma espiritualidade. Isto é o animismo. Está dando aí para você entender? Vamos lá. Agora, o que é o deísmo? O deísmo é parte da filosofia que afirma que a existência de Deus pode ser constatada através da razão. Deus é visto aqui no deísmo apenas no aspecto racional, rejeitando qualquer crença religiosa. Os deístas afirmam que Deus criou o universo e tudo o que nele está. E crê também que está deixando que tudo siga. Ou seja, o deísta ele afirma que Deus criou o universo e tudo que nele existe, só que Deus está deixando que tudo siga o seu curso natural, sem qualquer outra intervenção divina. Ou seja, de sua parte, da questão divina, ele não intervém. Agora, o deísmo ensina também que não há milagre e que a Bíblia não é inspirada por Deus. O deísmo é uma filosofia
puramente racionalista, focada na razão, tá? Animismo, espiritualidade vista nos elementos da natureza, nos objetos inanimados. Deísmo, filosofia na qual diz que Deus criou o universo, mas não influenciou em mais nada. Agora, o que é o humanismo? O humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século XV, com o Renascimento. Nós falamos um pouquinho sobre isso lá atrás, nos módulos passados, no início desse curso, quando falamos no período do renascentista, lá na Europa. E teve uma forte influência da igreja e do pensamento religioso da Idade Média. No humanismo, o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Teo, Deus. Centrismo, centro. Deus como centro. No humanismo, o teocentrismo cedeu lugar ao antropologismo. Olha só, ao antropocentrismo, passando o homem a ser o centro de interesse. Guarda bem isso aqui. No humanismo, o homem é o centro. Tá? Para você diferenciar bem. Significa a valorização exacerbada do ser humano e a concepção humana, a condição humana acima de tudo, e não Deus acima de tudo, cuja preocupação eram apenas a valorização dos atributos e realizações meramente humanas. Então, o humanismo tem o homem como centro, né? O antropocentrismo. Aqui no humanismo, o teocentrismo deu lugar ao antropocentrismo, o homem como sendo o centro de tudo. Agora, o magismo, coloquei aqui o magismo, que foi um período bastante assim evidenciado na antiga Pérsia, que é a prática de magias, né? A religião dos magos. Nada mais a falar a respeito disso. Agora, o panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é a crença de que Deus e todo o universo são a mesma coisa. Tudo é Deus. Para o panteísta, tudo é Deus. Para o panteísta, Deus não existe como um espírito separado. Deu para entender aí? Agora, e o teísmo? Vamos deter um pouquinho aqui no teísmo, porque o teísmo tem bastante a ver, aí uma ramificação que você conhece. O teísmo defende a existência de deuses ou entidades divinas que foram responsáveis pela criação do universo. Então, o teísmo, o que o teísmo defende? Defende que a existência de deuses ou entidades divinas. Ele defende que entidades divinas foram as responsáveis, né, pela criação do universo e todas as coisas que neles existem. Agora, está relacionado apenas com a existência de deuses. O teísmo suporta a ideia da existência de um monoteísmo. Aqui vai começar a funilar. O teísmo, ele suporta a ideia da existência de um monoteísmo. O que é o monoteísmo? É a crença em um único Deus. E também o politeísmo, que é a crença em vários deuses. O teísmo não é religião, é um conceito filosófico. Ele se divide em monoteísmo, politeísmo e enoteísmo, que é a crença em vários deuses, cujo Deus superior está acima de todos os demais. Então tem aqui, nessa esfera, vários deuses e tem um Deus que rege sobre esses outros deuses. Isso é o enoteísmo. Monoteísmo, crença em um Deus só, né? E o politeísmo, crença em vários deuses. Vamos lá. Sendo assim, os teístas são formados tanto por cristãos monoteístas, está se afunilando, quanto por hindus politeístas. A gente vê que lá na Índia tem milhares de deuses, né? Então a crença lá é politeísta. E aqui no nosso país,
Os cristãos são monoteístas. Quando eu falo cristãos, eu falo evangélicos, católicos, tá bem? Que acreditam, né, lá, os hindus são politeístas, né? E eles acreditam em vários deuses. Agora, o importante é você guardar que teísmo vem de Deus. Agora, o que é o totemismo? Totemismo é a religião ligada ao xamanismo, com origem indígena. Surgiu em comunidades de caçadores em alguns países. Agora, para concluirmos esta aula, é importante ressaltar aqui que o teísmo é um sistema de ciências adotado pelas maiores religiões do mundo. Quem são elas, professor Esther? Dela provém o monoteísmo, cuja crença está em um só Deus, onde está também incluído aqui o islamismo, né, como grande religião no mundo, o judaísmo e o nosso cristianismo, do qual nós cristãos fazemos parte. Lembrando você aqui que cristianismo é relacionamento. No aspecto teológico, cristianismo é relacionamento. Eu fico por aqui e até a próxima aula.